Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Olha só, hoje nós estamos chegando na conclusão, na última temática da Teoria Geral do Delito, né? Tema que é estudado comumente aí no Direito Penal 1. E na FASEC, na instituição que eu ministro aula e que eu direciono a essas aulas aqui, esse tema encerra o Direito Penal 1, preparando os alunos aí para ingresso no Direito Penal 2, que vai estudar a Teoria Geral das Penas. Então, Teoria Geral do Delito vai encerrar aqui com concurso de agentes. Olha só, então o nosso estudo hoje vai ser sobre o concurso de agentes, né? E como que as condutas se somam e como que há responsabilização penal nessa somatória de condutas que redunda no cometimento de um fato típico, ilícito e culpável no direito penal brasileiro, tá? Então, tema de finalização hoje, fechando um arco, que é um arco temático do Direito Penal 1, Teoria Geral do Delito, tá? Então, vamos embora? Vamos aí estudar com a gente esse tema. Primeiro, vamos se localizar no meio dessa estrutura inteira. Então, vejam só. No âmbito legislativo, o tema é refletido em simples três artigos penais. Então, artigo 29, 30 e 31 do Código Penal. Mas vejam, a coisa não é tão simples como parece. Então, nós temos diversas teorias que vão falar sobre coautoria, sobre participação, sobre o que é relevante, o que não é relevante, enfim, nós vamos ver tudo isso aqui hoje, tá? Ao nível, sempre repito, o nível de graduação, né? O aprofundamento que a gente faz aqui é o aprofundamento relativo ao primeiro contato com a matéria, que é o nível de graduação, que é o que é exigido aí para se realizar os primeiros desafios no entendimento do direito penal, tá ok? Então vamos embora, só. Então, localizado aí, peguem o código, como eu sempre falo, para fazer as anotações, fazer as considerações do que a gente conversa aqui nessas aulas. Vamos lá? Então, olha só, conceituação, né? De que se trata aí o concurso de agentes. E é assim, é quase que algo natural. O concurso é a somatória, né? A somatória de mais de uma pessoa e uma empreitada criminosa. Então, no cometimento de um crime ou uma contravenção penal, quando em crimes e que há o concurso eventual, que não há o concurso necessário, não é? As pessoas unem as vontades a fim de cometer aquele determinado delito. Então, olha só, o que nós temos como pré-requisitos para o concurso de agentes? Primeiro, óbvio, pluralidade de agentes. Então, tem que existir mais de um agente concorrendo para a realização daquele determinado crime. A relevância das condutas por resultado. Então, as participações, né, devem ser relevantes no sentido de chegar ao fim pretendido. O liame subjetivo, o acordo de vontades. Quando a gente fala de direito penal, a gente sempre tem que ter em vista a vontade. A vontade é um ato de vontade, um ato de liberalidade, de escolha e de escolha errada e por isso punido penalmente. Então, no concurso de agentes, é a somatória de condutas desde que haja um acordo de vontades, tá? E que redunde em um fato punível, em um crime, tá? Então, é uma decorrência lógica do concurso de pessoas, que redunde no cometimento de um crime. Então, olha só. Primeiro, pluralidade de agentes. Deve haver a pluralidade de agentes que sejam puníveis. Então, olha só. Na teoria tripartite, que a gente já estudou, esses agentes devem ser culpáveis. Então, eu falo isso especificamente com relação à imputabilidade. Então, nós temos que estar falando de um agente que cometeu a conduta em acordo de vontade, desde que ele seja imputável, não tenha doença mental, não tenha sido levado a erro, não tenha sido coagido, tá? Então, aquelas excludentes de culpabilidade vão afastar a coautoria e vão incidir na autoria mediata, que é a utilização do chamado anteparo. Às vezes um anteparo impunível, como menor de 18 anos, às vezes um anteparo coagido, que não age por vontade própria, mas age em decorrência da coação. Então, vamos lembrar, né? Aquele que age por coação irresistível, coação moral irresistível, ele não responde pelo crime, é um excludente de culpabilidade, mas quem coagiu responde, tá? Então, vejam, não é caso de coautoria ou concurso de pessoas, não é?
porque quem responde é quem determinou a ação, tá? Vai se aplicar aos crimes unissubjetivos, que é aqueles que são chamados crimes de concurso eventual, que normalmente são cometidos por uma pessoa só. Então, vou dar um exemplo mais fácil. O homicídio. Homicídio, uma pessoa só pode matar outra, mas, eventualmente, por isso concurso eventual, podem se associar mais de uma pessoa a fim de cometer aquele crime, não é? Então, é aplicado para crimes unissubjetivos. Por quê? Porque os crimes plurissubjetivos, eles, para acontecer, já existe um concurso necessário, não é? Então, olha só, associação para o tráfico. Associarem-se mais de duas pessoas, não eventualmente, com o fim de manter uma relação estável para a prática dos crimes de tráfico de drogas. Então, vejam, haja um concurso necessário para haver, né, a associação para o tráfico do artigo 35 da Lei de Drogas, já há um concurso necessário. Então não se fala em concurso de agentes, porque é necessário o concurso para a realização do próprio tipo penal, tá? E nós temos aí os crimes eventualmente plurissubjetivos, né? Que são os crimes em que o concurso de pessoas traz uma causa de aumento. Então, por exemplo, o roubo praticado por mais de uma pessoa. Então vai ser o roubo majorado, em que a pena vai ser aumentada. Então veja, o concurso por si só, que é um concurso eventual, então o crime de roubo, ele é unissubjetivo, mas eventualmente plurissubjetivo. Quando? Quando na forma majorada do concurso de agentes. Então o roubo praticado em concurso de agentes tem-se uma causa de aumento e a causa de aumento é em decorrência do próprio concurso, tá? Então é um crime eventualmente plurissubjetivo, o roubo, né? E outros também, tá? Pluralidade de agentes. Então, olha só, a regra exige a imputabilidade de todos os agentes. Já falei isso. Se um agente foi inimputável e foi usado para cometer um crime, estamos diante aí de uma autoria mediata. Então, alguém usou aquele inimputável como um anteparo, uma arma a favor de seu crime, tentando se livrar do crime, né? Então vejam, alguém coloca uma arma na mão de uma criança e fala, olha, dispare contra aquela pessoa. Sabendo que a criança é impunível, né? Pela inimputabilidade, tem uma excludente de culpabilidade ali, não é? A pessoa tenta se utilizar para não responder. Mas veja, ela utilizou a criança como um anteparo impunível para tentar cometer o crime por ela. Então o ato de vontade é de quem determinou aquela ação. Então aquela pessoa vai ser autora mediata. Então não entra em coautoria, não entra aí na pluralidade de agentes, mas sim na autoria mediata. Tá? Foi mediada por um impunível no caso. É preciso ter, além de pluralidade, né, a relevância das condutas. E a gente fala da conditio sine qua non. Relevância da conduta é aquela conduta sem a qual não poderia ter sido cometido um crime. Então vejam só, alguém que age direto ou indiretamente no crime, de forma que sua conduta seja relevante, tá? Seja relevante. Então tá aí a relevância das condutas como requisito também para o concurso de pessoas. Então cada agente em concurso deve ter conduta relevante para o cometimento daquele determinado crime. E olha só, o acordo de vontade tem que ser prévio ou concomitante com o crime, não pode ser depois. Então, olha só, dois exemplos. Exemplo 1, a pessoa fala, olha, eu vou te ajudar a furtar uma determinada casa, eu vou dirigir, te levar até lá, esperar você pegar os objetos, jogar no carro para a gente ir embora. Porque sem o meu carro, você não conseguiria realizar o crime. Viu? Acordo anterior e conduta essencial. Imagina, a pessoa sai com os objetos, não está de carro e não tem como levá-los. Por furto ia restar como não concluído, não é? Então veja, a conduta foi relevante, acordo foi prévio. Diferentemente olha só, uma pessoa passa e vê um amigo do crime, sai pulando o muro de uma casa com a televisão na mão, não é? E ele fala, ei, o que você está fazendo? Não, estou furtando aqui, fazendo uma parada. Ele fala, não, então beleza, eu vou te ajudar a você fugir. Então olha, o crime já tinha sido cometido, não tinha acordo prévio, o acordo é posterior.
então pode-se estar diante de um crime autônomo, que é o favorecimento real, né? É favorecer o criminoso para ajudar a ter o resultado do crime, ou manter o resultado do crime, né? Então, veja, é um crime autônomo. Por quê? O acordo não foi anterior. Ele não combinou para participar do furto. Ele ajudou posteriormente do crime já ter sido cometido. Então, ajuste tem que ser anterior ou concomitante também, tá? Então, veja lá o que eu coloco, ó. Se a participação se deu depois, como é o exemplo, né? Tem-se um crime autônomo. Então, pode ser uma receptação, favorecimento real, favorecimento pessoal e assim por diante. Então, para haver o concurso, o acordo de vontade tem que ser anterior ao crime ou concomitante à realização do crime. Além disso, o vínculo subjetivo, que é esse acordo de vontades. Lembrando que a vontade tem papel essencial no direito penal, vamos lembrar sempre disso. E olha só, vai relacionar-se ao acordo de vontades. É o que a gente brinca falando quando a fome se junta com a vontade de comer, não é? Então é um acordo de vontades, todas elas direcionadas a um fim pretendido. Então, motorista do carro do assalto ou motorista de fuga do assalto a banco. Então tem a pessoa que vai entrar para assaltar o banco com a arma e tem o motorista que vai ficar lá fora. Ele vai levar e vai sair para empreender fuga. Então veja, é um acordo de vontade. Os dois empreenderam ações essenciais por delito e com acordo de vontade. Os dois tinham um fim pretendido, que é empregar de violência ou grave ameaça para subtrair um valor no que se refere ao banco, então, tá? E o vínculo, gente, o vínculo, olha só, ele pode ir para além do acordo de vontade, pode haver uma aderência de vontade. Então, olha só os termos em latim, eu não sou muito fã, mas olha os termos de latim que a nossa doutrina utiliza. Nós temos o pactum celeris, né? Que é o ajuste prévio, é o que eu falei para os senhores, tá? É o ajuste prévio de vontade. Duas pessoas combinam, uma vai maquinar, como eles falam, não é? Vai apontar a arma e furtar o dinheiro e vai roubar o dinheiro do banco, e o outro vai ser o motorista de fuga, vai ficar lá fora, vai dar cobertura, proporcionando a fuga do banco após roubado aquele determinado valor. Então nós estamos falando aí do pactum celeris, um acordo prévio. Mas nós temos o silente celeris, ou ciência, olha só, ciência celeris ou ciência malefici. Então é a ciência do mal, a aderência com uma conduta que adere à vontade do outro de participar ou coparticipar do ato criminoso, tá? Então olha só, não precisa pretender o fim, mas precisa também, pode-se ter também uma aderência a uma vontade. O outro fala, olha, eu vou assaltar um banco, eu vou cometer o crime, eu só quero que você me ajude estando lá na porta há tantas horas para me ajudar a fugir, ok? O outro fala, beleza, ok. Viu que teve uma aderência a um ato ilícito cometido por outro. Os dois não combinaram, vamos assaltar um banco. Um falou, eu vou assaltar e eu quero sua ajuda no momento da fuga. Veja que é também anterior, né? E que não foi propriamente um pacto, mas uma aderência. Uma ciência do mal, a ciência malefici. Então, uma ciência do ato danoso que ia ser cometido, tá? Vínculo subjetivo, tá? Então, olha só. Atuação consciente na contribuição da conduta. Olha só. Olha o exemplo que eu trago para ficar claro. A quer furtar uma casa e avisa B, que trabalha lá na casa, que fará o assalto naquele dia. E B pensa o seguinte, olha só que interessante. B, que trabalha na casa, pensa o seguinte, olha, ele vai assaltar aqui e eu, como sou brother, vou deixar a porta destrancada e o alarme desligado para facilitar o crime. Mas não vou avisar nada para ele, eu vou fazer na brodagem, na camaradagem. Então vejam, houve uma aderência à conduta sem que houvesse um acordo propriamente dito. Então, percebem? Então houve uma aderência com a conduta que foi relevante, deixar a porta aberta, desativar o alarme da casa, que foi relevante para o resultado da empreitada criminosa, não é? Então teve uma aderência aí no ato de vontade.
Que mais? Unidade de infração. Então, as condutas devem desembocar em as ações devem desembocar em uma conduta criminosa. Então, vamos lá. Olha só. O que diz o nosso artigo 29? E agora vamos começar a estudar o que fala também o Código, né? Olha só. Quem de qualquer modo concorre para o crime, tá? Incide nas penas a esse combinada na medida de sua culpabilidade. Então, olha só. Todos que concorrem para um crime, todos que concorrer é acordo de vontade ou aderência de vontade, pluralidade de conduta e condutas que sejam relevantes para o cometimento de crime. Cada um vai responder como? Vai responder pelas penas combinadas àquele crime. Então veja, olha só, exemplo que eu dei do assalto a banco. Tanto quem entrou com a arma, apontou na cara dos funcionários, ameaçou para subtrair o dinheiro, quanto quem estava lá fora esperando com o veículo vão responder pelo mesmo crime. Percebem? Vão responder pelo mesmo crime em concurso de pessoas, cada um na medida de sua culpabilidade. Princípio da culpabilidade material de Zaffaroni, né? Cada um vai responder como? Na dosimetria da pena vai ser modulada a pena para cada um à medida de sua culpabilidade. O que apontou a arma tem uma conduta mais gravosa, em tese, né? O que ficou lá fora uma conduta menos gravosa, em tese. O autor intelectual tem uma conduta mais gravosa, não é? E assim a dosimetria da pena vai ajustar de acordo com a culpabilidade de cada um. Isso a gente dá o nome de teoria monista ou teoria unitária, que foi a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Olha só, unidade de fração é uma teoria, é uma exceção, tá? É a adoção da teoria pluralista. Então, olha só, regra, teoria unitária, teoria monista. Exceção, teoria pluralista. Então, veja, regra no nosso Código Penal, teoria monista, unitária. Todos que concorrerem para o crime, com condutas relevantes para o cometimento do crime, vão responder por esse na medida de sua culpabilidade. Então, adequando-se ali na dosimetria da pena. Exceção tem? Tem sim. Então, a exceção vai ser a teoria pluralista, que é adotada em alguns tipos penais específicos. E olha só, vou trazer alguns para vocês. Aborto provocado por terceiro. Então, olha só, o terceiro que cometeu o aborto, olha só, aborto provocado por terceiro com consentimento da vítima. Então, a mulher busca alguém para fazer o aborto. Então, vejam, quem provocou o aborto vai responder por um crime, artigo 126. E a mulher que quis ser abortada vai responder pelo artigo 124, tá? Então, o executor 126 e a mulher 124. Então, vejam, teoria pluralista, não a monista. Porque concorreram, teve acordo de vontade, mas cada um vai responder por um tipo penal diverso. Percebem? Bigamia. Nós vamos ter uma pena para a pessoa que já era casada e uma pena para quem sabia que a pessoa já era casada, mas que não tinha casamento anterior. Uma pena está no caput e outra está no parágrafo 1º. Vejam, a regra do nosso código é a teoria monista, a exceção teoria pluralista para alguns tipos. Então, o corrupto e o corruptor, né, o funcionário público e o particular, a mulher que busca fazer o aborto e quem praticou o aborto, aquela pessoa que tinha um casamento anterior e com quem ele vai se casar. Então, são alguns exemplos aí da teoria pluralista, que é também utilizada como exceção ao nosso direito penal brasileiro. Ok? Então, olha só. Início da execução. O artigo 31, ele prevê que o concurso de agentes, vejam só, a participação, o concurso de agentes, ele só gera algum resultado quando a gente está naquela etapa do iter criminis, da execução. Se for a execução inacabada por obra de terceiro, é a tentativa. Então, a partir desse momento do crime tentado, já se tem a possibilidade do concurso de agentes. Então, antes disso, não há possibilidade, não se cogita o concurso de agentes. Então, para que haja o concurso de agentes, o crime deve ter sido pelo menos iniciado. Então, vejam, deve ter sido pelo menos iniciado, deve-se iniciar a execução do tipo, e aí, para quem quiser lembrar, só voltar na aula lá de iter criminis, né? Para lembrar quando que se começa a execução, quando que o crime é tentado, tá bom?
Teoria sobre a autoria que nós temos aí, a teoria objetiva, a teoria dualista é a primeira delas, e vai distinguir o autor e o partícipe. Então, vejam, o nosso código, ele distingue o autor e o partícipe. Para efeito de pena? Não. Então, vejam, nós temos o autor e o partícipe. Para efeito de pena, via de regra, todos vão responder pelas mesmas penas. E como que diferencia? Bom, a gente tem teorias que vai falar que o autor é quem executa o tipo, e o partícipe pode ser o que mandou, o que contratou, o autor intelectual vai responder da mesma forma também, cada um na medida de sua culpabilidade, tá? Então vamos ver lá. Então, dentro da teoria objetiva dualista, nós temos a objetiva formal, o autor é quem realiza o núcleo do tipo, olha só, do tipo, e o partícipe é quem colabora. Vai fazer diferença para efeito de pena? Não, nenhuma. Os dois vão responder na medida de sua culpabilidade. Aqui falha em quê? A observação que a gente coloca aí. Falha na autoria mediata. Então, para essa teoria é uma falha. O autor mediato, que é aquele que domina a situação, que determinou e utilizou um anteparo, ele não é considerado como autor do fato, tá? Teoria objetivo material. O autor é quem contribui de forma mais importante para o resultado. Então, aqui serve para quê? Para determinar quem é o autor, quem são os demais autores, os coautores, ou partícipes, quem participaram do crime. Tá? Então, para essa teoria segunda aqui, o autor não é só quem realiza o tipo penal, é quem contribui de forma mais importante para o atingimento do resultado. E aqui a gente tem uma teoria que, ao meu ver, é bem mais completa, que é a teoria do domínio do fato, que é uma teoria, na verdade, intermediária, que trata o autor como a pessoa que tem um controle, olha só, a pessoa que tem um controle sobre o fato final. É muito mais interessante, não é? Ainda mais quando a gente analisa as teorias aí da autoria mediada, tá? Então, olha só, Wetzel, tá? Que criou essa teoria, e olha o que ele fala: senhor do fato é aquele que realiza em forma final, em razão de sua decisão volitiva, a conformação do fato mediante a vontade de realização, que se dirige em forma planificada, é o que transforma o autor em senhor do fato. Ou seja, é quem tem o domínio, quem pode fazer com que seja executado ou quem pode parar a execução quando achar que é interessante. Então vejam, teoria do domínio do fato, para descobrir quem é o autor, é descobrir quem tem o pleno controle sobre as ações daquele fato. Tá? Não é muitas vezes quem dispara a arma, mas quem determinou o disparo, que pode também mandar com que não seja executado, tá bom? Então olha só, o que a teoria do domínio do fato nos traz como separação? Nós temos o autor propriamente dito, que é o que pratica o núcleo do tipo, aquele verbo, então matar alguém, é o que puxou o gatilho da arma vindo a matar alguém. Esse é o autor propriamente dito. Mas vejam, mas traz o autor intelectual, tá? Quem que planejou o crime? Quem controlou a sua prática? Quem que pode interromper a prática? Aí, ó, um exemplo interessantíssimo, A Casa de Papel, uma série na Netflix, conhecida, a maioria deve conhecer, em que tem um professor, né? O professor é quem tem o controle de toda a ação. Apesar dele não cometer diretamente nada, ele não entra no banco, ele não sequestra, ele não ameaça, ele não atira, enfim, mas ele tem o domínio completo. Ele que manda fazer ou não fazer, parar ou não parar. Ele é o autor intelectual. Tem o autor mediato, que é o que se vale do inimputável para cometer o delito. E isso aí vai entrar nas regras da autoria mediata, nós vamos falar aqui. Tem o coautor, tá? Núcleo, quando o núcleo é praticado por mais de um, então vejam. Autoria e participação. Autor é o que executa o núcleo. E partícipe é aquele que praticou os atos ao redor. Então vamos lá. Roubo, naquele caso que eu dei o exemplo. Então chegou a pessoa dirigindo o carro e que ia ser o motorista de fuga. Esse não é o autor propriamente dito. Quem é? Aquele que entrou com a arma, ameaçou e pegou o dinheiro no banco. Esse que fugiu é coautor?
Não, ele é partícipe. Olha só, partícipe ele concorre sem realizar um núcleo. Então veja, o motorista de fuga levou, esperou e saiu. Vai responder pelo crime? Vai, na medida de sua culpabilidade. Mas para definição legal, para entendermos quem é coautor, aquele que praticou também o núcleo do fato. Então veja só, aquele que colabora reciprocamente e voluntariamente. Então, nesse caso, se fossem 3, 2 entraram com armas. Esses 2 que entraram com armas, ameaçaram e pegaram o dinheiro, são coautores. O que ficou no carro é partícipe. Professor, e qual que é a distinção penal? Nenhuma. Nesse caso específico, todos vão responder pelo mesmo crime, porque todas as condutas são relevantes para atingir o fim. Nós só vamos fazer uma distinção de nomenclatura, coautores e partícipe do crime. No nosso CP, adotou então a teoria objetivo formal, que vai diferenciar o autor do partícipe. Então, o autor realiza o núcleo. Realiza um núcleo do tipo. Tá? Partícipe, aquele que concorre para a realização do núcleo do tipo. Então, viram? Como distinção. Então, você pode ter um crime com vários autores, que vão ser chamados coautores, e partícipes. Então, a distinção é tão somente essa. Então, lembra, a autoria, ela só vai ter uma mitigação na teoria da autoria mediata também, que também é adotada pelo nosso Código Penal. A punibilidade, como que acontece? Então, a adoção do nosso código foi a teoria unitária. Vou refrisar. Todos que concorrem para o crime, autores ou partícipes, respondem pelas penas combinadas a ele. Tá? Essa é a teoria do nosso código. Como que é feito isso? Com a individualização da pena que vocês vão estudar lá na dosimetria da pena. Já tem no nosso canal, mas quem for meu aluno, espere para o semestre que vem. Nós vamos discutir dosimetria da pena exaustivamente também. Tá? Então, olha só, todos que concorrem por um crime, coautores ou partícipes, respondem por ele, individualizando a culpabilidade. Então, vai ser individualizada a culpabilidade. Tá bom? Vai ser individualizada. Então, olha só. A medida de diferenciação entre autor, coautor ou partícipe vai ser a individualização da pena. Tá bom? Então, medida vai ser a individualização da pena. Motorista e aqueles que apontaram a arma. Cada um vai ter uma pena na medida de sua culpa. Uns maiores e outros menores, tá? Cooperação dolosamente distinta. Então, vejam só. Cooperação é a redução de pena quando o agente tinha vontade de cometer um crime, ele aderiu, ele associou-se com uma intenção e acaba acontecendo outra situação. Então, olha só. Se essa situação, outra que acontece, é imprevisível, ele responde pelo crime que ele queria participar. Se for previsível, ele responde pelo crime que ele queria, agravado em metade da pena. Então, vou dar o exemplo. Vamos lá. Exemplo de imprevisível. 2 amigos resolvem ter uma brilhante ideia de cometer um furto. Olha só, um furto. Num ponto de ônibus. Então, queriam chegar à noite, aproveitar que as pessoas estavam cansadas, né? Ir pela parte de trás e subtrair bolsas e sair correndo, né? Então, olha só, esse é caso verídico, né? Que aconteceu comigo. Então, aderiram a essa vontade. Ocorre que eram 3 amigos. Ocorre que um deles trouxe uma faca escondida e não avisou os demais. Então, vejam só. Então, o que era imprevisível para os demais no caso. Então, vejam só. Na hora do assalto, o que aconteceu? Um pegou uma bolsa, correu. O outro, na hora que foi pegar a bolsa, a pessoa segurou e ele entrou em luta, puxou a faca e acabou lesionando a pessoa. Vejam só. Eles estavam em acordo de vontade, mas os 2 outros não sabiam que aquele terceiro tinha uma faca e que iria utilizá-la. Vejam só. Então, eles vão responder pelo crime que eles queriam, de furto. Ele não. Então, ele acabou agredindo, a pessoa ficou assustada, ele ameaçou, acabou pegando outros bens e saindo. Então, olha só, ele cometeu um outro crime, roubo.
Aqueles não, furto. Então aqueles vão responder pelo crime de furto e ele pelo crime de roubo. Então, por quê? Porque nós temos uma colaboração dolosamente distinta. Eles combinaram o crime. O outro, de forma imprevisível, tinha trazido uma faquinha de mesa, inclusive, de cozinha, não é? E por conta disso acabou ameaçando e subtraindo outros bens. Então ele cometeu um roubo, um acordo dolosamente distinto, não é? Caso diferente, previsível. Então, dois amigos acostumados a cometer aí furtos de veículos resolvem fazer uma parada, né? Só que um deles está armado e o outro já sabe que ele é violento. Então, há previsibilidade. Então, imagine que eles indo assaltar, indo puxar um carro, né, que eles chamam, indo furtar um carro, apareça o dono, a outra pessoa pegue e acabe matando, né? Então, vejam, era previsível. Então, naquele caso, ele vai responder por uma causa de aumento. Então, um vai responder pelo crime que cometeu. Então, pode ser latrocínio, a depender da vontade, né? Ou roubo seguido ou furto seguido de morte, de homicídio, né? Ou latrocínio, vai depender. E um vai responder pelo que ele aderiu com a causa de aumento, porque havia uma previsibilidade. Então, isso aqui vai se aferir no caso concreto. Então, o caso concreto vai evidenciar se há uma cooperação dolosamente distinta, previsível ou imprevisível. E aí, a depender dela, vai se ter uma causa de aumento ou vai ter uma responsabilização só pelo que era previsto, tá? Coautoria e participação. Então, vamos lá. Lembrando, coautor são aqueles que praticam um núcleo, um conjunto. Partícipe é aquele que pratica um ato essencial para o crime, só que não praticando diretamente o núcleo do tipo. Mesma consequência penal para os dois, tá? Então, olha só. Coautoria parcial. Diversos agentes praticam diversos atos que juntos produzem o resultado. Então, uma pessoa amarra a vítima ou segura enquanto a outra esfaqueia. Então, vejam, os dois praticaram um núcleo do tipo, com condutas diversas, ok? E nós temos a coautoria direta. Diversos agentes praticam o mesmo ato produzindo o resultado. Os dois esfaqueiam diretamente. Então, ambos são casos de coautoria. Vejam, os dois se aproximaram por demais do núcleo. Então, a coautoria parcial e a coautoria direta. Então, duas pessoas disparam uma arma ao mesmo tempo para matar um desafeto. Coautoria direta. Uma pessoa amarra a outra para que seja morta. Então, nós temos a coautoria parcial. Mesmo efeito também que seria o partícipe, tá? Coautoria em crimes próprios. Então, lembrando, crimes próprios. Lembrando não, né? Nós não falamos disso atrás. Crimes próprios são aqueles que, para ser praticados, necessitam de uma condição especial do agente. Então, olha só, peculato, tipo 312 lá do Código Penal. O peculato, ele exige a condição de funcionário público. Então, exige uma condição especial prevista em lei. Nesse caso, gente, o crime próprio, essa condição especial exigida em lei, ela se comunica aos coautores ou partícipes. Então, vejam, A, funcionário público, combina com B, não funcionário público, que vão subtrair um notebook, tá? De uma repartição pública. Então, A é funcionário público, utiliza da chave que ele tem para abrir a repartição à noite. E B vai junto com ele, e com isso ele subtrai. Então, peculato furto. Peculato furto, em regra, crime próprio, só é cometido por funcionário público. Mas, no caso de coautoria, a condição é transferida também para o coautor. Então, o coautor vai responder também por peculato furto e não por furto comum, que é um crime bem mais grave, tá? Crime de mão própria, por sua vez, ele não admite coautoria. São crimes que são cometidos só pela pessoa que tem a condição especial. Então, o falso testemunho só pode ser cometido por quem presta o testemunho. Não pode ter coautoria, nesse caso não é admitido, tá? Então, crime próprio pode, crime de mão própria não pode ter coautoria. Então, olha só o exemplo aí do notebook que eu dei, tá? Então, exige o quê? Que um tenha conhecimento das condições especiais do outro. Então, nesse caso que eu falei, A, amigo de B, sabia que B era funcionário público. E os dois resolvem subtrair o notebook da repartição pública. Então, vejam, havia conhecimento da causa especial. Então, os dois vão responder por peculato furto. Ainda que um não seja funcionário público, que é uma exigência do tipo, tá?
Executor de reserva é o nome que se diz para aquele que aguarda ser chamado, é como um sobreaviso. É um segundo executor que aguarda caso seja necessário. Então, olha só, dá um exemplo. 2 pessoas vão para executar uma empreitada criminosa, matar alguém, tá? Só que A leva uma faca e fala, eu vou matar com faca, eu só quero que você vá, leve sua arma, porque se fugir ao controle, você pode matar com a arma. Então veja só, ele fica como um soldado reserva. A chega e mata a vítima. Precisou usar B? Não. Ficou de sobreaviso, não precisou, tá? Então olha a consequência. Outra situação, a mesma questão, A começa a dar facada, B luta, consegue se livrar da faca e sai correndo. B pega e dá um tiro e acaba terminando a execução. Então, olha só, se agir, ele responde em coautoria. Se não agir, ele responde como partícipe, com causa de diminuição de pena. Olha só, ele vai responder como partícipe com a causa de redução de 1/6 a 1/3 da pena nesse caso. Então, que ele ficou só de reserva. Ok? Coautoria em crimes próprios, tá? Autoria mediata. Não é, na verdade, coautoria em crimes próprios, é autoria mediata, tá? Então, vejam só. Desconsidere aqui. Autoria mediata. O que é autoria mediata? Quando alguém impõe a sua vontade a um terceiro, de alguma forma, ou um terceiro inimputável, ou por coação, ou por força de obediência hierárquica, para que esse terceiro venha a executar o crime por ele. Então vejam, a autoria imediata é alguém que tem o domínio da situação que usa outra pessoa para cometer o fato. É o homem por trás dos bastidores. É aquela pessoa que determinou puxar o gatilho ou não. Tá? Então vejam só quais são as consequências e onde estão as previsões. Nós temos o caso de inimputabilidade. Inimputabilidade por menoridade ou por embriaguez ou droga, também a pessoa que sedada por droga ou por doença mental. Olha só, nesse caso, quem utilizou esse anteparo impunível responde ele mesmo pelo crime. Então ele responde e a pessoa que executou de fato não responde, autoria imediata, tá? Coação moral irresistível. Coação moral irresistível, quem cometeu o ato sob coação moral irresistível não responde, porque tem uma excludente de culpabilidade, e quem determinou por coação responde. Obediência hierárquica, mesma consequência. Erro de tipo provocado por terceiro. Então, erro de tipo que é provocado por um terceiro, o terceiro provocador vai responder, porque ele induziu a esse erro para que o outro cometesse um crime. E erro de proibição excusável provocado também por terceiro. Então, o agente provocador, nos 2 erros, ele vai responder pela chamada autoria imediata, como se autor fosse do crime. Coautoria em crimes culposos. Olha só, primeiro ponto. Não se trata de coautoria. Então, coautoria em crime culposo, ela não é permitida. Por quê? Porque coautoria, concurso de pessoas, exige um liame de vontade, um acordo de vontade. O crime culposo, ele não tem a vontade. Ele tem a violação de um dever de cuidado, então não tem uma vontade direcionada. Então não se pode falar em coautoria ou participação, enfim, não se pode falar em concurso de pessoa em crime culposo. Mas olha, dá para concorrer, dá para que as culpas concorram para o resultado de um crime. Então vejam, não é bem um concurso, mas vai haver uma convergência de culpas para o resultado. Então isso aí é a culpa remélio perpassa, tá? Então é a somatória de culpas em paralelo que leva ao resultado não pretendido. Então vejam, são culpas que separadas não dariam em nada, mas que concorrendo entre si trazem um resultado. Ambos vão responder pelo crime a título de culpa. Então olha um exemplo que aconteceu, caso prático. Em determinada cidade do Tocantins, uma pessoa em alta velocidade, muito acima da velocidade da via, dirigia embriagado, enquanto outra pessoa também embriagada passou o sinal vermelho. E olha o que aconteceu, caso trágico.
uma moto bateu num carro, de forma que a moto voou na perpendicular, acabou caindo em cima de uma velhinha, de uma senhora, levando ela à morte. Então veja, se um negligente tivesse passado e o outro também, um imprudente na verdade, tivesse passado em alta velocidade e o outro também, nada teria acontecido. Mas olha só, duas condutas culposas colidiram-se e resultaram em uma terceira ação. Então é um caso de coautoria chamada, mas não é uma coautoria própria, é um concurso de culpas que levou a um determinado resultado. Então, via de regra, não é possível, mas há essa possibilidade aqui, tá? Então, nesse caso lá, por exemplo, eu indiciei os dois motoristas aí por homicídio culposo, tá bom? Homicídio culposo no trânsito, então, levaram a senhora, infelizmente, ao óbito, tá? Participação, então, gente, a participação, já estamos chegando ao fim, a participação é a ocorrência de concurso em que o sujeito não realiza o núcleo do tipo. Então, mais uma vez reforçando. Coautoria são pessoas que realizaram o núcleo. Participação é aquela pessoa que não realizou o núcleo, mas a sua participação é essencial para a realização. Então, a exigência. Propósito de colaborar com o crime, a vontade de colaborar e a colaboração efetiva, exceto lá no que a gente falou, que é o executor de reserva, que às vezes não colabora efetivamente. A participação, ela pode ser moral ou material, tá? Material, o auxílio, aquela pessoa que facilita o crime. Motorista do carro de fuga, no exemplo que eu dei, tá? Do assalto a banco, seria um exemplo de auxílio. Então a pessoa auxiliou de forma relevante, sem o seu auxílio, não seria possível o cometimento do crime. Então, essa é material. E a moral é a pessoa que induz um ato criminoso, é aquela que cria a vontade de cometer um crime, e aquela que instiga, que reforça a vontade de cometer um crime. Essa também responde por o crime. Então, induz aquela pessoa que fala, vai e mata a outra. Então, essa induziu, criou uma vontade não existente, e aquela que reforçou, a pessoa falou, eu quero matar aquele meu desafeto. E a outra, não vai ter que matar, é a melhor forma de resolver, senão vai te dar problema, enfim. Ela reforça um sentimento já existente. São exemplos, tá, de possibilidades. Então, a participação, ela vai levar a duas consequências penais. Coautoria, tá, que é aquela responsabilização na medida de sua culpabilidade. Então, a participação, quando é relevante para o cometimento da causa, tá, ela faz com que o partícipe responda pelas penas do crime. Teoria monista é aplicada, é o que eu falo desde o princípio aqui. E nós temos uma exceção à participação, que é a participação de menor importância. Então, olha só, prova de concurso, vocês vão usar a chamada acessoriedade máxima, que é o partícipe que atua de forma relevante para o crime, tá? Para uma determinação de uma ação típica, ilícita e culpável, tá? Ele vai responder como coautor desse crime. Então, acessoriedade máxima. E a participação de menor importância, que é aquela que contribui, mas de forma não essencial para o cometimento do crime. E esse aí, como por exemplo, o mentor intelectual, tá? E esse aí vai responder também, mas como partícipe. Qual que é a diferença, professor? Nenhuma. No caso do autor intelectual, o autor intelectual vai ter até um agravamento da pena. Participação. Nós temos a participação sucessiva, olha só, um sujeito é instigado a outros para cometer um crime. Então, A instiga B e C instiga B também. Então, A chega, olha, por que você não comete um crime? A melhor forma de resolver é ser o desafeto com tal pessoa. Aí essa pessoa vai e conversa com B, sem falar que foi instigado. E a outra fala, olha, eu acho que a melhor solução realmente é isso, só vai resolver dessa forma. Então é possível, eles vão concorrer da mesma forma para o resultado criminoso, tá? Participação da participação ou participação em cadeia, que é aquela que A instiga B a induzir C. Então A fala, olha, A fala para B, olha, você tem um grande poder sobre C. Eu acho que você tem que falar para ele cometer tal e tal crime. Então veja, A instiga B a instigar C, tá? Há também a mesma resposta penal. Incomunicabilidade
aí são as questões que não se comunicam aos demais coautores ou partícipes, que são aquelas circunstâncias pessoais, exceto, cuidado, aquelas elementares, que são aquelas essenciais para o tipo, como por exemplo, funcionário público para cometimento do peculato. Essa, se a outra pessoa tiver ciência, ela, ainda que seja pessoal, ela vai se comunicar. Por quê? Porque ela é elementar do tipo. A mulher no puerpério. Então nós temos um crime de infanticídio. O que é o crime de infanticídio? É a mulher dominada pelos hormônios pós-nascimento do filho, chamado puerpério, acaba matando o recém-nascido. Então veja, se alguém age em concurso com essa mulher no puerpério, a pessoa também responde pelo infanticídio, tá? E as circunstâncias, fatos que vão se somar ao tipo básico aí, aumentando ou diminuindo a pena. Então, as causas qualificadoras, as causas de aumento de pena e assim por diante. Para finalizar, duas questõezinhas aqui que adoram cair em prova também. Autoria colateral, o que é? Vou dar um exemplo. Duas pessoas, A e B, se escondem atrás de uma árvore. Um não sabe da existência do outro. E eles pretendem matar C. Então veja, A, sem que B saiba, se escondeu, e B, sem saber que A sabia, se escondeu. Duas pessoas escondidas, uma sem saber da outra. As duas disparam ao mesmo tempo, causando a morte. Qual que vai ser a consequência? Bom, concurso não há, porque não há acordo de vontade. Há uma autoria colateral. Vejam só, uma autoria colateral. Resultado, se a perícia determinar qual que foi o projétil de qual arma que saiu, um vai responder pelo crime consumado e outro vai responder pelo crime tentado. Feito? Se, por exemplo, a perícia fala, olha, não é possível identificar qual das duas munições acabou por matar a vítima. Vejam só, nesse caso, ambos responderiam pelo crime tentado. E tem um terceiro exemplo ainda mais complexo, veja só. Esse exemplo é interessante. Uma determinada pessoa, João, tem uma mulher e um amante, Maria e Josefina. Uma não sabe da existência da outra. Todo dia João toma café na casa de Maria e toma café na casa de Josefina. Um cafezinho. Ambas, sabendo das duas relações, resolvem colocar um veneno letal no café naquele dia. Então vejam só, um veneno letal com efeito postergado. Então a primeira coloca um veneno, João bebe. Vai para a casa da segunda, veneno também, e ele bebe. Após algumas horas ele morre. A perícia não consegue identificar se o veneno de A ou de B que matou. Então veja, para uma deveria ter um homicídio. E para outra, a absoluta impropriedade faria com que o crime fosse impossível. Como resolver isso? Alguns doutrinadores vão falar que as duas não poderiam responder pelo crime. Porque como para uma das duas o crime seria impossível, aplica-se o mais benéfico às duas, ok? Prefiro a solução anterior, autoria incerta, 2 pelo crime tentado, tá? É melhor do que nenhuma responder. Beleza, pessoal? Então, olha só, temos aí as teorias da participação e da autoria. Então, vejam, via de regra, o concurso de agente, todos que participam do crime vão responder pelas penas a ele impostas, exceto aquela participação de menor potencial lesivo e exceto aquela pessoa que aderiu a um crime e depois veio a acontecer outro. De resto, autor e partícipe, autor, coautor e partícipe vão responder pelas penas do crime na medida de sua culpabilidade. Então, essa é a regra geral e aqui nós encerramos o conteúdo do Direito Penal 1, pessoal. Forte abraço, que venham as provas para quem é meu aluno e continue assistindo aí os vídeos no nosso canal. Até a próxima!